No ano de 1987, a OMS, Organização Mundial da Saúde, instituiu o dia 31 de maio como o Dia Mundial Sem Tabaco. O objetivo é alertar as pessoas sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao fumo. Nos meus 71 anos de vida, eu só fumei uma única vez. Eu nasci e me criei no interior e fumei pela primeira vez e também a única quando eu tinha 12 anos de idade. Naquele tempo, era muito comum lá no interior o cigarro artesanal feito com fumo de rolo. E meu pai era fumante. Ele evitava fazer isso na presença dos filhos, mas a gente sabia que ele fumava. Quando eu completei 12 anos, comecei a sentir um desejo imenso de fumar e não via a hora de passar por esta experiência. Certa vez, peguei escondido de meu pai um pedaço de fumo e fiquei esperando a oportunidade para realizar o meu sonho. E não demorou muito. No domingo à tarde, meus pais foram fazer uma visita a um casal de amigos e eu fiquei em casa sozinho, tomando conta de meus irmãos, que logo pegaram no sono. Vendo que estava sozinho, peguei o fumo que havia escondido e fiz um cigarro caprichado e comecei a fumar, tragando aquela fumaça com muito entusiasmo. Quase que imediatamente comecei a passar mal. Fiquei completamente tonto e me deitei no chão com um tremendo mal-estar. Nem vi quando os meus pais chegaram. Aquilo me causou uma repugnância tal que só de ver alguém fumando eu me sentia mal. Depois tive a minha experiência com Jesus, entreguei a minha vida a Ele e nunca mais coloquei um cigarro na boca. Apesar das campanhas contra o tabagismo, o hábito de fumar ainda faz parte da vida de muita gente. No Brasil, são cerca de 11% da população que fuma. Isso é trágico, porque todos sabem que mais de 50 doenças estão associadas ao tabagismo, entre elas o enfisema pulmonar e vários tipos de câncer. Apesar dos malefícios causados pelo fumo, ainda há pessoas que se defendem com argumentos do tipo: a Bíblia não condena o fumo, ou então só dói em mim e em mais ninguém. Também alguém diz assim: preciso fumar porque isso me acalma os nervos, ou isso me dá prazer e não machuca ninguém. E ainda tenho ouvido o seguinte argumento: conheço alguém que fumou a vida toda e não teve câncer. É claro que todos esses argumentos podem ser contestados, exceto o que fumar dá prazer. Ninguém pode negar que o hábito de fumar é um hábito prazeroso, mas é preciso lembrar que se trata de um prazer assassino. O fumo é um assassino impiedoso que destrói suas vítimas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o fumo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, são cerca de 200 mil mortes. Já está, então, mais que provado que fumar aumenta a chance de câncer de pulmão e outros tipos de câncer. O tabagismo é a principal causa de doenças pulmonares, incluindo o enfisema e bronquite crônica. Eu tive uma experiência pessoal em relação a essa tragédia. O meu sogro teve uma morte terrível. Ele morreu de enfisema pulmonar, causado pelo cigarro. Ao longo dos anos, como pastor,
Estive ao lado da cama de muitas pessoas que estavam morrendo por causa do fumo e já realizei muitas cerimônias fúnebres de pessoas que morreram por causa do vício de fumar. Já estive ao lado de pessoas cujos pulmões estavam tão danificados que não podiam mais viver sem oxigênio. Eu certa vez vi o médico aumentar as doses de morfina até que tivessem pouco ou nenhum efeito sobre a dor de uma pessoa. Eu observei a dor de fumantes tendo acessos de tosse horríveis e ainda assim, alguns minutos depois, acendendo outro cigarro. Não é divertido assistir alguém morrendo de câncer ou doença cardíaca quando você sabe que era totalmente evitável e foi causado pelo vício em cigarros. Quando vejo uma pessoa jovem ou de meia idade fumando, penso no seu futuro e me preocupo profundamente em saber o que provavelmente vai acontecer com essa pessoa. Ao longo dos anos, já ouvi muita gente dizendo que a Bíblia não condena o hábito de fumar, que Deus não diz que isso é errado. Para quem me pergunta onde está na Bíblia que fumar é errado, eu cito o texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A palavra usada para santuário nesse texto é a mesma palavra usada para se referir ao templo em Jerusalém. No Antigo Testamento, esta palavra se aplicava às partes internas do templo, onde apenas os sacerdotes entravam. Do lado de fora da entrada havia uma grande pia, e antes que o sacerdote pudesse entrar, ele lavava e se purificava. Violar a santidade daquele lugar era um pecado grave, punível com morte instantânea. Ao dizer que nosso corpo é o santuário de Deus, Paulo está ensinando que o nosso corpo deve ser livre de qualquer contaminação, que não deve ser poluído. Definitivamente, não podemos destruir o nosso corpo, que é o santuário de Deus. Deixo então aqui um apelo muito especial. Decida que você vai parar de fumar. Coloque a mão no bolso ou na bolsa e tire aquele maço de cigarros, aquele charuto ou qualquer produto de tabaco e livre-se dele. Queime, jogue no lixo, remova os cinzeiros de sua casa, tire-os do seu carro, livre-se de tudo o que está relacionado ao fumo. Coloque-se de joelhos diante de Deus e peça a Ele ajuda. Diga ao Senhor que você está limpando sua vida do fumo, que você se compromete a superar o tabagismo pelo resto de sua vida e que você precisa da ajuda dele. Então, levante-se e siga em frente, levando em conta a palavra do salmista quando diz: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará.